Senhor, nós te agradecemos por este tempo, agora de escola dominical que teremos, estudando um pouco, aprendendo um pouco mais acerca da tua palavra, das tuas doutrinas. Abençoa-nos, Pai, aqui, que seja um tempo proveitoso. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós temos falado, na nossa escola dominical sobre culto público, sobre os elementos do culto público, e estamos chegando ao fim. Ainda falaremos sobre outros elementos do culto público, mas estamos agora falando sobre os sacramentos. Hoje será ainda, segunda parte, creio que terminaremos hoje, sobre a ceia do Senhor. E no primeiro encontro nosso, domingo passado, nós falamos um pouco sobre o que significa a ceia do Senhor, sobre o significado da ceia, falamos um pouco sobre as distinções de compreensão acerca da ceia do Senhor, do pão e do vinho, falamos um pouco sobre a visão católico-romana, papista, romanista, chamada transubstanciação, falamos brevemente sobre dos luteranos, chamada consubstanciação, falamos sobre a visão mais comum nas igrejas também, como se a ceia fosse simplesmente um memorial, uma lembrança daquilo que Cristo fez, e falamos um pouco sobre o que nós entendemos sobre a ceia do Senhor. Falamos, além disso, além de falarmos sobre a ceia, significado dela, importância, benefícios nossos quando participamos da ceia, nós então tentamos estabelecer em que dia a ceia deve ser celebrada. Então, nós brevemente falamos que há um dia para que a ceia seja celebrada e uma ocasião específica para ser celebrada. Então, a ceia não é celebrada em qualquer dia. Há um dia, e nós vimos que o dia em que a ceia era celebrada era no primeiro dia da semana, quando todos estavam reunidos, mas não era no domingo, em qualquer horário, em qualquer momento do dia. Eram no domingo e, particularmente, na adoração pública, quando a igreja se reunia, então, para adorar o Senhor. Então, isso já lança por terra a ideia de muitas pessoas de que a ceia pode ser celebrada em qualquer dia. Já aconteceu, viu? Em vários lugares por aí, inclusive quando eu estudei. Então, lá no seminário, sexta-feira, cheio de seminaristas, aí, quando você menos espera, ceia, vai ter ceia, toda sexta, ceia? Ceia vai ter. Como assim, sexta-feira? O seminarista tem suas igrejas para ir, tem culto na igreja, tem ceia na igreja, mas decidiram fazer na sexta-feira. Entendemos que isso é estranho. A realidade é que a ceia ela tem um dia e uma ocasião particular para ser celebrada. Domingo, no culto público ao Senhor. E falamos um pouco sobre isto. Agora nós tentaremos brevemente falar sobre quem pode ou quem celebra a ceia e brevemente sobre os elementos da ceia. Em particular, sobre o que gera maior controvérsia, que é a questão do vinho, ou que alguns vão chamar de suco de uva, outros vão chamar de fruto da videira. Então, brevemente, observemos quem pode celebrar a ceia. Quando nós olhamos para os nossos padrões doutrinários, eles nos apontam com clareza acerca de quem são aqueles que podem celebrar a ceia. E o que nós entendemos é que, de fato, não é todo mundo que pode celebrar a ceia. Há aqueles que são separados exclusivamente para esta função, para a pregação, bem como para a administração dos sacramentos. Então, assim como o batismo ele só pode ser administrado por alguém que é ministro do Evangelho, o pastor, a ceia do Senhor também deve ser administrada por seus ministros. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para os nossos padrões, capítulo 29, terceira seção da Confissão de Fé de Westminster, vai dizer assim: nessa ordenança, está falando da ceia do Senhor, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para celebrar ao povo a sua palavra de instrução, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para o uso sagrado.
Então, ele vai começar a explicar algumas coisas. Mas o que nos chama primeiro a atenção aqui neste ponto é o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para, então, celebrar a ceia. Isso é o que nós encontramos na Confissão de Fé de Westminster. Na pergunta de número 169 do Catecismo Maior de Westminster, diz assim: como Cristo ordenou que o pão e o vinho fossem dados no sacramento da ceia do Senhor. Resposta: Cristo ordenou que os ministros da palavra, então quem são os ministros da palavra? Os pastores, na administração deste sacramento, separassem o pão e o vinho para o uso, do uso comum pela palavra da instituição, ações de graça e oração. Então, os nossos padrões, Catecismo Maior, Confissão de Fé de Westminster, os padrões das igrejas reformadas, ensinam que aqueles que foram separados para o ministério da palavra são aqueles que devem administrar os sacramentos. Aí tem um teólogo chamado Gerhard, acho que é ele, Voss, que ele, comentando o Catecismo Maior de Westminster, ele vai apresentar uma razão bíblica sobre por que razão o ministro é aquele que deve administrar os sacramentos. Então ele vai dizer assim: Cristo ele ordenou que os ministros da sua palavra administrassem a ceia do Senhor. Embora essa verdade ela não esteja declarada nas narrativas bíblicas, na instrução da ceia do Senhor, com clareza, infere-se de outras porções da Escritura Sagrada que falam de oficiais que foram ordenados para terem a responsabilidade do trabalho e do culto da igreja visível. Então, existem aqueles homens que foram separados para esse serviço. E nós já vimos aqui, quando falamos sobre a leitura da Escritura, o ministro lendo a Escritura, sobre as orações, o ministro no seu dever de orar publicamente, no batismo, na pregação do Evangelho. Então, o ministro é aquele que publicamente assume essa responsabilidade na administração dos elementos do culto público, na adoração pública a Deus. Então, por mais que não tenha nada declarado, nós podemos inferir da Escritura de algumas realidades relacionadas à adoração e aos meios de graça que o Senhor conferiu à sua igreja, a igreja visível. Então, os ministros de Cristo, eles são chamados, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, de aqueles que são os despenseiros dos mistérios de Deus. O que é que diz? 1 aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrados fiéis. E quando você olha também para Tito, capítulo 1, verso 7, nós encontramos as seguintes palavras. Tito, capítulo 1, verso 7, diz assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, a palavra aqui, despenseiro, significa alguém a quem se confia oficialmente a supervisão, o cuidado ou a administração de alguma coisa. Então, a esta pessoa, ao despenseiro, é confiado isso. Como os sacramentos, então, eles são seguramente parte dos mistérios de Deus, segue-se, então, que estes homens eles receberam o encargo de ministros de Cristo. Vejam, estes homens, eles são aqueles que receberam o encargo de serem ministros de Cristo, são aqueles que administrarão esses mistérios de Deus, que envolve aqui, sem sombra de dúvida, os sacramentos. Então, os sacramentos estão entre os mistérios de Deus. Então, como os sacramentos são os mistérios de Deus, nós podemos concluir que aqueles que administram são justamente aqueles que foram chamados para o ministério da palavra. São os ministros da palavra. Nós podemos concluir isso também por analogia, porque a mesma verdade é encontrada no Velho Testamento.
conclui-se então, por analogia, a mesma verdade do Velho Testamento, em que os sacrifícios, o rito, o tabernáculo, seus conteúdos e o culto foram confiados aos sacerdotes e levitas. Então vejam que eram aqueles que eram oficiais na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, conquanto seja verdadeiro que, num sentido, todo crente em Cristo é um sacerdote de Deus, isso é real, todo crente é um sacerdote, em um sentido, os ministros de Cristo são, no que diz respeito à responsabilidade pela pregação da palavra e administração dos sacramentos, aqueles que representam no Novo Testamento os sacerdotes e levitas do Velho Testamento. Então, eram oficiais do Antigo que administravam então as ordenanças de Deus na adoração pública a Deus. No Novo Testamento também são aqueles que são chamados para o ministério da palavra, são aqueles que publicamente administram então os elementos de Deus na adoração pública, tanto a pregação da palavra como também a administração dos sacramentos. Então, não existe somente um dia específico para a celebração da ceia, que é o domingo, uma ocasião ou culto público, mas também quem pode e quem deve administrar também estes sacramentos. Alguém que foi chamado para isto, separado para isto, preparado para isto, treinado para isto, e que então é autorizado pelo próprio Senhor para administrar os elementos no culto público. Então isso brevemente é o que nós entendemos à luz dos nossos padrões e à luz da Escritura Sagrada. Você pode conferir os textos bíblicos lá depois, nas perguntas de número 169 e também na Confissão de Fé de Westminster, acerca das razões também para sustentarmos que o ministro é quem deve administrar, não qualquer pessoa. Isso não é porque a pessoa é inferior ao ministro, né? Mas é porque há funções distintas no corpo de Cristo de fato, e uma vez que há distinções, há papéis distintos. Então, o ministro ele tem suas responsabilidades e cada membro no corpo de Cristo as suas. Então, é um encargo, uma responsabilidade que é do pastor da igreja. Além disto, nós falamos agora brevemente sobre quem deve administrar os sacramentos, mas entra um outro ponto que geralmente é onde talvez tenha mais discussões no meio das igrejas, né, em geral, sobre a questão de quais são os elementos do culto público. E geralmente ninguém fica brigando quanto ao pão. Se o pão é tal, se o pão é sem fermento, se o pão é com fermento, você não vê ninguém brigando com isso aí. O pessoal compra os pães ou fazem os pães, separam os pães para se usar na ceia do Senhor. Mas geralmente a discussão é em torno de é vinho ou suco de uva. O que é que deve então ser administrado como elemento na ceia do Senhor? Quando nós olhamos para os nossos padrões doutrinários, mais uma vez, e para os padrões das igrejas reformadas, nós entenderemos a interpretação deles da Escritura. Pergunta de número 168. O que é a ceia do Senhor? Catecismo Maior de Westminster. Resposta: a ceia do Senhor é o sacramento do Novo Testamento, no qual, ao dar e receber pão e vinho, conforme a instituição de Cristo. Então, o Catecismo Maior de Westminster entende que pão e vinho são os elementos para a ceia. Outra, pergunta de número 169. Como Cristo ordenou que o pão e o vinho fossem dados e recebidos no sacramento da ceia do Senhor? Resposta: Cristo ordenou que os ministros da palavra, na administração deste sacramento, separassem o quê? O pão e o vinho, do uso comum pela palavra da instituição, ações de graça e oração. Breve Catecismo de Westminster, pergunta de número 96. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um sacramento no qual, ao dar e receber pão e vinho, conforme a instituição de Cristo. Então notem que os padrões aqui de Westminster concordam nisto. Esses são os padrões autorizados na nossa igreja. Se você pegar o manual de liturgia da Igreja Presbiteriana, vai dizer pão e vinho. Diretório de culto de Westminster, que não é um padrão autoritativo na Igreja Presbiteriana do Brasil, infelizmente, mas que foi escrito no mesmo período que foram escritos os padrões outros de Westminster. Ele vai dizer assim: o ministro começará o ato da ceia
santificando e abençoando os elementos de pão e vinho colocados diante dele. Então aqui no diretório são instruções práticas de como isso deve acontecer. Ele vai dizer pão e vinho. Então vejam que essa era a interpretação dos puritanos, dos nossos pais puritanos, ao interpretarem a Escritura e escreverem os nossos padrões doutrinários. Que na nossa igreja é a autoridade, é autoritativa, é a autoridade na nossa igreja. Ele tem uma autoridade que é derivada ou relativa, né? Não é que ele possui autoridade em si, mas a autoridade que vem da própria Escritura. Nós entendemos que é uma fiel interpretação da Escritura Sagrada. Mas não somente isto. Quando você olha para a confissão belga, que são padrões das igrejas reformadas, artigo 38, vai dizer assim, num dos parágrafos, né, que é grande o artigo, a fim de nos figurar esse pão espiritual e celestial, pão espiritual que é Cristo, Cristo ordenou um pão terrestre e visível como sacramento de seu corpo e o vinho como sacramento de seu sangue. Então vejam que a confissão belga também entende que se trata de vinho. Você olha para o Catecismo de Heidelberg, também das igrejas reformadas, no Dia do Senhor 29, perguntas 78 e 79. Na pergunta 78 ele diz assim, pão e vinho, então, se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo? Se você for ler o Catecismo de Heidelberg, ele vai falar sobre cálice, 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 e você não encontra, rapaz, ele não está fazendo referência à palavra expressamente declarada, né, vinho. Mas quando você vai mais para frente, então ele vai detalhar. Pão e vinho, então, se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo? Então, estão rebatendo aqui a posição romanista, né, que vai dizer que o corpo e o vinho e o pão se transformam realmente no corpo e no sangue de Cristo. Ele vai dizer, não. Ele vai responder assim, a resposta, então ele vai dizer pão e vinho. Na resposta da pergunta 79, do Catecismo de Heidelberg, ele vai responder assim, ele nos quer ensinar que o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e bebida de nossa alma para a vida eterna, assim como pão e vinho mantêm a vida temporária. Então, eles estão sempre incluindo aqui como elementos do culto público ou como elementos da ceia do Senhor o pão e o vinho, literalmente vinho. Quando nós falamos sobre essa ideia de na ceia do Senhor, o elemento para ser celebrado é o vinho, ele é o que deve ser administrado, ou quando falamos em bebida e vinho, bebida alcoólica, geralmente as pessoas não querem se aproximar dessa ideia. Por que razão? Porque alguns entendem que a ideia de tomar algum tipo de bebida alcoólica é pecado, ainda mais na igreja, né? Como é que pode? O pessoal tomando vinho no culto, na ceia do Senhor, não pode. Não, isso está errado. Isso por quê? Porque entendem que a Escritura proíbe tomar bebida alcoólica. Só que quem disse que a Escritura proíbe tomar bebida alcoólica? Não há texto que proíba a ingestão de bebida alcoólica. A Bíblia proíbe a embriaguez. Aí você vai encontrar textos vários que vão dizer que nós devemos fugir de fato da embriaguez. Você pode olhar, por exemplo, Gálatas capítulo 5, verso 21. Ele vai falar lá que a embriaguez de fato é um problema, né? Então ele vai falar o seguinte sobre aqueles que são beberrãos. Gálatas capítulo 5, verso do número 21. Ele vai dizer, invejas, aí vai envolver bebedices, pecados da carne. Então está dizendo, ficar se embriagando é de fato um pecado que o Senhor ele não aprova. Lucas capítulo 21, verso do número 34, você também vai encontrar a palavra do Senhor fazendo referência à questão da embriaguez. Lucas capítulo 21, verso de número 34, diz assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Então ele vai dizer, olha, tomem cuidado com a embriaguez. Você pode olhar outros textos, eu não vou ler todos. Romanos capítulo 13, verso 13. Efésios capítulo 5, verso 18. 1 aos Coríntios capítulo 6, verso 9 a 10. Advertindo aqueles que são chamados para o ministério, não podem ser dados a muito vinho. Ele não diz, não pode tomar, mas não podem ser dados a muito vinho.
Tito, capítulo 2, verso 3, ele vai advertir as mulheres que são piedosas, que não podem ser mulheres envolvidas com a embriaguez ou com a bebedice. Então elas não podem se entregar à embriaguez. E você vai ler Provérbios, várias ocasiões, Provérbios vai dizer, olha, fugir, enfim, da embriaguez, né? De se entregar ao pecado, de se deixar ser tomado pelo álcool. Mas o que acontece? Algumas pessoas olham para declarações como essas e pensam assim, olha aí, tá vendo? É proibido, não posso. Então, se a embriaguez é um problema, então, para que eu não me embriague, eu vou, então, deixar de tomar isso. E você pode fazer isso, é uma escolha da pessoa, né? O que a pessoa não pode fazer é dizer, se trata de um pecado. O próprio uso da bebida ou do vinho em particular. Porque, vejam, assim como o vinho, outras coisas são dádivas de Deus na nossa vida. A comida é uma dádiva. Veja, aqui na embriaguez está proibindo o excesso. A embriaguez é o quê? A embriaguez é o excesso do uso do vinho ou da bebida alcoólica. Então alguém vai dizer assim, se eu posso ficar embriagado, eu não vou tomar, porque vinho é pecado. Tomar bebida alcoólica pode ser um pecado. A comida é uma dádiva. Mas se usada com abuso, leva a um pecado, ou não leva? Glutonaria. Mas ninguém deixa de comer por causa disso. Não, mas você vai me levar para o pecado? Não, vou comer não. Por quê? Tu é doido, bicho, pode me levar a ser um glutão. Não, ninguém deixa de comer. A relação sexual por Deus no casamento foi dado para o casal como uma bênção. Mas há muitos que deturpam isso. E fazem todo tipo de atrocidade e pecam gravemente. Mas aqueles que têm a dádiva de desfrutar disso no casamento, não deixam de fazer porque pode se tornar um pecado. O que eu estou querendo dizer aqui? É que aquilo que é uma dádiva de Deus, para mim, pode se tornar um pecado. Mas eu também não deixo de fazer tudo porque pode se tornar um pecado. Eu vou desfrutar daquilo que o Senhor me deu e eu devo ser alguém que possui domínio próprio, então para usar de modo apropriado aquilo. Tanto a comida, o sono, a relação sexual, a bebida. Então, a questão aqui proibida pelo texto não é o tomar, é o se embriagar. Então a proibição é quando você se deixa tomar por isto. E a Escritura, meus irmãos, ela deixa claro que o vinho é algo bom. Você consegue ler em vários textos da Escritura, a Escritura dizendo, o vinho, ele é bom. Eu vou citar aqui pelo menos um texto. Salmo de número 104, versos 14 a 20. O salmista vai dizer que o vinho, ele é bom. Você pode olhar, Salmo de número 104, versículos 14 até o versículo de número 20, que nos diz assim. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho, que alegra o coração do homem, o azeite, que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Então, ele está falando aqui, ele vai ver o vinho, que alegra o coração do homem. Há outros textos, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, e você pode encontrar outras referências bíblicas de que o vinho é algo bom. O vinho também ele é usado na Bíblia para representar bênçãos de Deus. Interessante. Como é que o Senhor vai poder se utilizar de uma coisa que algumas pessoas pensam que é pecaminosa, fazendo referências ou para representar as bênçãos do próprio Deus? Você pode olhar isso, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, versos 12 a 13. Quando você olha então para Deuteronômio capítulo 7, versos 12 a 13, diz assim: Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Então ele vai dizer, e ele te amará, e te abençoará, e te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho. Interessante. Ele vai dizer, olha aqui, o teu vinho também será multiplicado. Você pode ver também Provérbios, capítulo 3, versos 9 a 10. Amós, que vai falar sobre a grande bênção que vem sobre aqueles que são assistidos pela graça do Senhor, com a graça de ter bastante abundância de vinho.
Em Deuteronômio 28:39, ele vai dizer que ele vai tirar a bênção daqueles que pecam contra ele. Ele vai dizer assim, como é que ele vai tirar? Tomando deles o vinho. Interessante. Então, o vinho, ele representa na Bíblia também a bênção de Deus. O vinho, inclusive, no Antigo Testamento, ele era levado como oferta ao Senhor. Se você olhar Êxodo capítulo 29, versos 38 a 40, vai descrever as ofertas que deveriam ser levadas ao Senhor. E vai dizer lá, um hin de vinho. Um hin de vinho, que seria aproximadamente 1 litro de vinho como oferta ao Senhor. Isso ali como oferta levada ao próprio Deus, entre várias outras coisas que eram levadas também o vinho. Então vejam que a Escritura no Antigo Testamento apresenta o vinho, e se o Senhor abominasse esse tipo de coisa, ele de forma alguma se utilizaria dele nessas linguagens, inclusive como oferta para ele. Certamente seria algo abominável, mas isso não acontece na Escritura. Se o vinho fosse algo realmente que deve ser rejeitado, o próprio Senhor Jesus Cristo jamais transformaria água em vinho. Até onde eu sei, ele transformou água em vinho, não em suco de uva. Então, vinho e o melhor vinho, e não foi pouco vinho, viu? Foi muito vinho para uma festa. Então, este foi o primeiro milagre de Cristo. Você consegue encontrar isso lá em João, capítulo 2. O Senhor transformando, então, a água em vinho. Nós podemos, então, pensando, né? Se ele transformou água em vinho, obviamente que ele não considerava aquilo como algo que deve ser abominado. Imagina, como é que é algo reprovado pela Escritura e o Senhor Jesus Cristo vai promover aquilo no meio daquelas pessoas numa festa? Não, isso é estranho. Seria estranho a Escritura e seria estranho Cristo ir contra a própria Escritura. Então a realidade é que Cristo ele transformou, porque o vinho, a festa até acabava. Acabou o vinho, acabou a alegria da festa. Não, vai ter vinho aí, bastante. Então, para que eles pudessem desfrutar ali naquela festa. Mas algumas pessoas param e olham e pensam assim, olha, mas é o seguinte, o vinho na época da Bíblia é diferente do vinho de hoje. Não é igual, nada a ver, bicho, está falando aí sobre vinho, mas é diferente. Lá na realidade, nos textos hebraicos e tudo mais, há distinções até acerca de vinhos, há palavras diferentes. Aí vamos dizer assim, existe um primeiro vinho, uma palavra hebraica que vai falar sobre o vinho em geral. Tá. Existe uma outra palavra hebraica que vai apontar para um vinho velho. Isso aí pode ter álcool de fato, a pessoa pode ficar embriagada e tal. E existe um outro palavra que vai apontar para um vinho novo. O vinho novo seria o suco de fruta, que não embriaga ninguém. Isso aí não tem problema. Então era esse vinho novo que era usado lá. Cristo não tomava vinho com álcool que embriaga alguma pessoa, não. Esse tipo de coisa não faz o menor sentido. Então isso é o que algumas pessoas dirão, né? Alguns dirão, então, Cristo usou vinho novo. Foi isso que ele usou. Não foi outra coisa. Quando Cristo então estava celebrando a Páscoa, onde tinha também o vinho e onde ele administra então, institui a ceia, não se tratava de um vinho velho, mas de um vinho novo, era suco de uva. Mas quando você olha para a Escritura, aí você olha lá para Isaías capítulo 49, verso de número 26. Você vai encontrar algo realmente interessante lá. Isaías 49, verso 26. Vinho novo é suco de uva. Mas ele vai dizer aqui, então, refutando isso, né? Versículo número 26. Isaías 49, 26. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho novo. Oxi, como assim? Peraí. Com o seu próprio sangue se embriagarão como com vinho novo. Vejam só, vinho novo não é suco de uva, como embriaga? Ele está dizendo, olha, o vinho novo embriaga. Então se alguém tentar argumentar assim, dizendo, não, mas era vinho novo, que não embriaga ninguém, a realidade é outra, é que o vinho novo também embriagava, não existia essa questão. Na verdade, naquele período, não existia um processo que é posterior, muito posterior, que é um processo de pasteurização,
que vai fazer com que o vinho ele não fermente e então se torne suco de uva. O que existia de fato era aqui um vinho e este vinho embriagava. Você vai ver lá Noé embriagando, enfim, você vai encontrar ocasiões de homens no Antigo Testamento que se embriagaram com o próprio vinho. Existem outras objeções. Alguns vão dizer, é usado na palavra suco da videira. Suco da videira é o que é dito lá. Só que, o que é que significa suco da videira? Alguns vão dizer, não, é suco, ou fruto da videira, na verdade, né? A expressão é fruto da videira. Mas fruto da videira, naquele período, não era outra coisa senão vinho. Era um outro termo da época para fazer referência à mesma coisa. Ele não está falando sobre o vinho e existe agora o fruto da videira. Não. Se trata, de fato, do vinho, com outros termos que é chamado, então, de fruto da videira. Quando você vai encontrar, por exemplo, na passagem de Mateus capítulo 26, quando você vai encontrar a instituição da ceia do Senhor. Fruto da videira. Então, alguém diria assim, é fruto da videira. Será que Cristo usou vinho fermentado com algum teor alcoólico ali? Bom, nós podemos, olhando para o contexto em geral, nós poderíamos considerar o seguinte, sim, Cristo tomou vinho naquela ocasião. Porque na prática da Páscoa também tinha a ingestão do vinho. Interessante. E naquele período não existia a técnica de pasteurização. E outra coisa, se o que Cristo ingeria não era algo que envolvia algum conteúdo de alcoólico, por que razão Cristo era chamado por muitos de beberrão e bebedor de vinho? Então, os homens olhavam para ele e pensavam, não, como é que ele pode? Ele bebe, ele toma, os discípulos de Cristo se envolvem com isto, são homens que se envolvem com o que não deveria se envolver. Beberrão, bebedor de vinho. A realidade, meus irmãos, é que Cristo, ele tomou vinho. E envolvia um teor alcoólico ali. Não era um suco de uva, simplesmente. Então, consideremos os seguintes pontos que foram apresentados por um pastor e que foi esboçado há um tempo por um amigo, que é o seguinte. Primeiro, que devemos considerar sobre essa questão da ceia, né? E por que isso é tão importante? Porque está falando sobre o vinho, né? E tentando insistir nisso, que na ceia seria vinho. Primeiro, porque entendemos que foi isso que foi instituído por Cristo. Esse é o ponto. Não é questão, eu quero arrumar controvérsia, eu gosto de tomar vinho. Eu nem tomo vinho. Nem gosto, eu particularmente. Nem gosto. Se você for na minha casa, abrir uma geladeira, você não vai encontrar uma garrafa de vinho. Então não fala aqui uma pessoa que gosta de vinho e quer fazer com que a igreja tome vinho na ceia. Mas o ponto é o que Cristo instituiu. E o que nós entendemos, o que os padrões de Westminster entendem e os padrões das igrejas reformadas em geral entendem, é que aquilo que foi instituído por Cristo na ceia, em Mateus 26, você vai encontrar em Marcos capítulo 14, você vai encontrar em Lucas, você vai encontrar Paulo, então, replicando aquilo lá em 1 Coríntios capítulo 11, é que o que foi ordenado ali pelo Senhor foi o próprio uso do vinho na ceia do Senhor. Então, foi instituído por Cristo e confirmado na prática apostólica, como o próprio apóstolo Paulo vai fazer posteriormente, segundo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo havia ordenado. Outro ponto é que uma ordenança e nossos padrões doutrinários sustentam isso. E ninguém até hoje foi tão bem sucedido em refutar esses padrões. São padrões doutrinários que por séculos têm sido sustentados, não é? E ninguém foi bem sucedido em tentar refutar e desconstruir as doutrinas encontradas ali. Foram homens piedosos, muito sérios, os puritanos, que naquele período, durante anos, vários deles se reuniram, pensando, estudando, orando, para então estabelecer isto. Isto tem sido sustentado até hoje, e essa é a nossa fé, inclusive. Como falei anteriormente, fruto da videira, uma terceira coisa que devemos considerar, a favor da questão do vinho, é que fruto da videira não é uma referência a suco, mas ao vinho mesmo. O termo usado por Cristo é um sinônimo para vinho fresco, vinho novo, mosto.
ou só o vinho mesmo. Todas as vezes que videira é usado na Bíblia está associada a uva fermentada ou a vinho. Quarto, Paulo vai exortar a igreja de Corinto porque alguns estavam se embriagando na ceia. E certamente não ficaram bêbados tomando suco de uva. Eu já tomei muito suco de uva, nunca fiquei bêbado tomando suco de uva, não. Então, assim, o que é que eles estavam bebendo ali? Havia álcool, era vinho. E muitos estavam se embriagando ali na ceia do Senhor. Então, assim, vai inferir isso desse texto com muita clareza. Quinto, o que um vinho representa, coisa que o suco de uva não representa. O vinho representa o sangue de Cristo. É isso que Cristo aponta na instituição da ceia. O vinho, então, aponta para o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Segundo, o vinho, ele traz propriedades que o suco de uva não traz, isto é, alegria. É como diz a própria Escritura, fazendo referência ao vinho. Então, através da sua obra, Cristo é aquele, apontando para essa realidade espiritual, Cristo é aquele que traz alegria plena e eterna para o seu povo, assim como o vinho, a sua propriedade, traz alegria ao coração do homem. Terceiro, o modo de preparo representa aquilo que Cristo haveria de experimentar, isto é, ser esmagado pela santa e justa ira de Deus. Então, tudo isso envolvido na questão também da preparação do vinho. O vinho sendo esmagado, o fruto sendo esmagado, Cristo é aquele que foi esmagado pelo próprio Deus, apontando para esta realidade da sua obra. E outra coisa, o amargor do vinho nos recorda a amarga cruz de Cristo. Ele sofreu amargamente na cruz. O vinho, quando eu coloco na boca, toda vez eu me recordo disso. Toda vez na ceia que eu pego o vinho, coloco na boca, eu me recordo da cruz de Cristo. Eu me recordo daquilo que ele sofreu amargamente no meu lugar. Isso é o que imediatamente nos faz, meus irmãos, refletir sobre a cruz de Cristo. Por isso se faz tão necessário aquela reflexão aqui, logo depois que você toma o vinho, você come o pão, toma o vinho. Não é? Sobre Cristo, a cruz de Cristo, ele sofreu amargamente por causa dos meus pecados. Então, há esse aspecto que aponta para esta realidade daquilo que Cristo fez por nós, coisa que somente, de fato, o vinho ele pode representar quando ele é administrado devidamente no sacramento da ceia do Senhor. Então, a ideia de suco de uva é algo que nós não abraçamos como se fosse aquilo que realmente foi ordenado por Deus. Não é? Nós queremos estar mais alinhados com o que o Senhor diz, o máximo que pudermos, e tentar ser preciso, porque o nosso Deus ele é preciso. Então, nós tentamos nos aproximar daquilo que ele realmente então determinou. E não fazer algo simplesmente por causa de algo que eu experimentei, de uma realidade que me obrigou a isto, de um contexto que me subjuga a ponto, então, de eu ter de rejeitar a prática do vinho. Porque o que é que muitos fazem, por que razão muitos deixam de tomar o vinho na ceia ou de concordar com isto? Muitos é porque tiveram uma experiência ruim na vida. Pais que se embriagavam, marido que se embriagava, alguém que teve alguma dificuldade com bebida, então eu não vou beber. Por quê? Não, porque eu não quero passar por essa realidade. Foi uma vida muito difícil que eu experimentei. Alguém passou por isso, isso é terrível. Nós podemos compreender esta realidade. Mas aquilo que o Senhor ordena é o que deve ser observado antes das minhas experiências. A minha experiência não pode ser aquilo que vai determinar o que pode acontecer no culto e como deve ser, mas aquilo que o próprio Senhor prescreveu na sua palavra. Então, se de repente é alguém que teve problemas com vinho, bebida, e ele foi salvo por Cristo, ele é alguém que no processo da santificação tem que ser alguém que tem que aprender de fato a ter domínio próprio e se dominar nestas questões. Uma vez que eu fui salvo, eu possuo o fruto do Espírito e uma dos aspectos do fruto do Espírito é domínio próprio. Então, ele é alguém que não é mais conhecido pelo pecado dele. Beberrão. Eu não sou mais beberrão. Eu sou servo de Cristo.
Eu sou servo do Senhor. E então, a ideia de algo que eu experimentei, algo que aconteceu ruim comigo, não pode ser determinante para as coisas da igreja, não. Nunca. Mas sim a sua própria palavra. E então alguém poderia perguntar, mas quando foi que esse negócio surgiu, então, de suco de uva na igreja? Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre celebrou a ceia com pão e vinho. Mas, nas décadas de 1800, surgiu então uma mudança. Por causa de quê? De um movimento que surgiu naquele período chamado Movimento de Temperança. Você pode pesquisar. Um movimento de temperança que aconteceu nos Estados Unidos e acabou este movimento, então, entrando na igreja. Então, a ideia de temperança era o seguinte, olha, bebida alcoólica causando problemas, gente se embriagando, confusão danada, então eles pensaram assim, não, opa, isso não pode entrar. Tem que parar com isso. Então, um movimento de temperança. Na verdade, era um movimento que se voltou absolutamente contra a ideia de qualquer tipo de ingestão de bebida alcoólica. O que isso aconteceu? Entrou na igreja também. Então, aqueles que estavam na igreja pensavam, celebramos com vinho, e agora? Como é que vai ficar a ceia? Então, foi quando eles decidiram mudar do vinho para o suco de uva. Razões bíblicas para isso? Nenhuma. Mas por causa deste movimento e a influência deste movimento. Então, um homem, um membro da igreja metodista nos Estados Unidos, foi ele que inventou o chamado suco de uva. Ele usou o método de pasteurização, e então impedindo que a bebida fosse fermentada, e isso passou a ser usado e é usado até hoje na maioria das igrejas evangélicas, suco de uva ao invés do vinho. Como mencionei anteriormente, razões bíblicas para isso? Nenhuma. Simplesmente questões de experiência, de problemas, de coisas que surgiram e de uma cultura que não é uma cultura bíblica nem reformada. Vai contra o que nós entendemos à luz da Escritura e contra os nossos próprios padrões. Então, e outra coisa interessante sobre a questão da ceia, ou melhor, do vinho, né, do suco de uva, é que quando algumas pessoas falam, mas o que Cristo tomou lá provavelmente tem sido suco de uva, não vinho. Uma coisa acerca do período em que aquela bebida era conservada, né? Veja, a celebração da ceia ela era feita entre março e abril. Ela foi feita entre março e abril. As uvas que eram usadas para a celebração, para fazer, então, tirar o suco de lá, o fruto, né, despejar aquilo, eram colhidas no período de agosto e setembro. Então, elas eram colhidas no período de agosto e setembro, e a celebração acontecia em março ou abril. 6 meses entre a colheita e a ceia. Uma coisa a se considerar, não tinha geladeira para armazenar as uvas. Segundo, não existia esse processo de pasteurização que foi criado séculos depois, para então conservar o suco, né, e então não fermentar e não se tornar uma bebida alcoólica. Fato é, Cristo certamente na ceia se utilizou daquilo que estava então fermentado, né, um vinho que de fato podia embriagar. Enfim, meus irmãos, há essas razões, há outras razões que poderíamos considerar, mas o fato é, o vinho é o elemento que é ordenado para a celebração da ceia do Senhor. E por que então nós abraçamos isto e entendemos, e eu estou falando isso? Porque é o Senhor mesmo quem nos orienta isso através da palavra. Então não cabe a mim, né, tentar administrar ou tentar inventar ou tentar mudar aquilo que Ele mesmo determinou. Então eu penso que refletir sobre isto nos ensina não somente a realidade deste elemento, mas também a atentarmos àquilo que o próprio Senhor falou, né? Eu não posso, na adoração pública a Deus, naquilo que Ele mesmo falou, tentar simplesmente mudar porque eu quero. É uma questão de preferência minha, porque eu acho bacana ou bom. Não de forma nenhuma. O Senhor ordenou determinados elementos com determinados fins, né, que representam coisas gloriosas e que são também de um grande benefício para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho que é isso. Acho que a hora já está avançando aqui, meio-dia, eu disse que ia terminar meio-dia, 11h59.
E então a gente fica por aqui. Algum irmão quer